Hello, meu povo, tudo bem? Eu sou a professora Daniela, de Ciências. Hoje a gente vai rever alguns conceitos de química que vocês já viram lá no sexto ano. Quem ainda não viu, vai ter oportunidade de ver agora, e quem já viu, é uma oportunidade de rever e relembrar esses assuntos. Eu tenho uma aula no canal um pouco mais completa com esses conceitos de química, mas como a gente não está no sexto ano, essa aula aqui está voltada para o sétimo, eu vou recapitular os conceitos mais importantes que a gente vai precisar para os conteúdos do sétimo, tá bom? Para a gente começar, é importante relembrar o conceito de química. A química é um ramo das ciências da natureza que estuda matéria, as suas propriedades, a sua constituição, transformações que acontecem com a matéria e a energia envolvida nesses processos. Sobre química, o que a gente vai estudar essa semana? Nós vamos estudar sobre a tabela periódica, sobre os átomos, sobre os elementos químicos, sobre a matéria e algumas propriedades dessa matéria e sobre os estados físicos da matéria. Hoje, a gente vai começar com a tabela periódica. Eu não sei se vocês lembram que a tabela periódica ela organiza todos os elementos químicos que a gente já conhece. Então aqui, ó, eu trouxe uma imagem de uma tabela periódica. Vocês não precisam decorar elemento químico, não precisa decorar onde que esse elemento químico está localizado na tabela, nem nada do tipo. O que é que eu preciso de vocês aqui no sétimo ano? Eu preciso que vocês saibam que na tabela periódica, eles organizam os elementos químicos e eles colocam símbolos nesses elementos químicos. Então, aqui, ó, no nitrogênio, o símbolo químico do nitrogênio é o N. O símbolo químico do oxigênio é o O. Além do símbolo químico, eles também colocam o nome do elemento químico logo abaixo do elemento, tá bom? Então, aqui, ó, a setinha está mostrando que temos o símbolo e logo abaixo vem o nome. Atualmente, essa tabela periódica aqui possui 118 elementos confirmados. Temos elementos naturais encontrados naturalmente e temos elementos artificiais que o pessoal foi estudando, trabalhando e foi descobrindo, produzindo esses novos elementos químicos. Os elementos químicos, eles são formados por uma partícula chamada átomo. O que é o átomo? Eu quero que vocês entendam que elemento químico, átomo e as partículas menores do que o átomo não são seres vivos. Eles compõem os seres vivos e tudo o que tem massa e ocupa espaço aqui no nosso planeta. Então, qualquer matéria viva ou não viva é formada por átomos e elementos químicos. Nós somos formados por átomos. Então, se eu pegar alguém, Deus me livre e guarde, tá, gente? É só um exemplo. E picotar essa pessoa assim, picotar, o menor tamanico que eu vou conseguir chegar nessa pessoa se chama átomo. Depois do átomo, a gente não consegue mais dividir. Então, o átomo, ele é uma partícula indivisível. Depois dele, a gente não consegue mais dividir. Ele é formado por partículas menores do que ele, óbvio, mas essas partículas são cargas e elas não são divisíveis. Então, o termo átomo deriva do grego e significa indivisível. O átomo é uma unidade fundamental da matéria. A gente vai ver depois o que é matéria na próxima aula, mas já adianto que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse meu mouse aqui é matéria, eu sou matéria, eu ocupo um lugar no espaço, esse mouse ocupa um lugar no espaço e ele tem massa. Se a gente colocar na balança, até o ar tem massa. Então, o ar também é matéria. Se a gente conseguir colocar o ar numa balança, a gente vai ver que ele tem massa. Depois, eu explico isso com mais calma, tá? Então, tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço é formado por átomos. Os elementos químicos não são diferentes. Eles também são formados por átomos. Então, o átomo são partículas que formam um determinado elemento químico. Os átomos, eles se combinam e formam um determinado elemento químico. E o átomo, ele tem duas partes principais. Ele tem o núcleo, que é o centro,
tem partículas lá dentro, e ele tem partículas que giram em volta desse núcleo, formando uma nuvem chamada de eletrosfera. Então, essas são as duas partes principais de um átomo, o núcleo e a eletrosfera. Eu trouxe alguns exemplos de elementos químicos para a gente poder observar essa característica do átomo. Aqui eu tenho o elemento químico hidrogênio, símbolo químico H. E do outro lado, eu tenho o elemento químico hélio, o símbolo químico He. Observem que o núcleo é diferente de um para o outro. E a eletrosfera, essa parte aqui de fora, também é diferente. Então, o elemento químico hidrogênio tem um tipo de átomo e o elemento químico hélio tem outro tipo de átomo. Por isso que eles são elementos químicos diferentes. Os átomos que formam eles são diferentes. Mas, se eu tivesse aqui duas imagens de hidrogênio, vocês iam ver que os átomos são iguais. E é meio óbvio. Elemento químico igual, os átomos são iguais. Elementos químicos diferentes, os átomos vão ser diferentes. Eu trouxe mais alguns exemplos. Olha só. Aqui eu tenho o oxigênio, símbolo químico O. O carbono, símbolo químico C. E o potássio, símbolo químico K. Não é P, tá? Muitos símbolos têm a tradução em inglês, por isso que às vezes não coincide. Os átomos, se vocês observarem, do oxigênio, do carbono e do potássio, eles têm jeitos muito diferentes. O núcleo é diferente de um para o outro, a eletrosfera também é diferente de um do outro. Então, entre elementos químicos diferentes, os átomos são diferentes. E se fossem átomos iguais, eles iam formar elementos químicos iguais. Para a gente terminar a aula de hoje, só um resuminho para vocês não esquecerem. Elemento químico é um conjunto de átomos, então aqui ó, é um conjunto de átomos com a mesma característica em seu interior, tanto núcleo quanto eletrosfera. No mesmo elemento químico vai ser o mesmo átomo, vai ser tudo igual. Eu espero que vocês tenham relembrado sobre esses assuntos de hoje. Até a próxima aula e não esqueçam de responder o formulário do dia. Ele é a nossa chamada e tá valendo ponto. Beijo!